Nós queremos então, no dia de hoje, meditar, seguir as nossas reflexões sobre o tema Andando pelo Vale. E eu queria fazer a abertura dessa mensagem com a leitura do Salmo 23, versículo 4, que é quando Davi diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Como nós temos falado nessa série, que tem como tema maior Andando pelo Vale, e é inclusive nesse versículo, nesse trecho, nessa oração de hoje, que nós temos essa palavra do vale. O vale como esse lugar aonde é um caminho que geograficamente é um caminho de insegurança, é um caminho de fragilidade, é um caminho onde não temos a visão do todo, é um caminho onde Davi apresenta que na trajetória da sua vida, tendo esse pastor conduzindo a sua vida, é um caminho que ele passa, que ele anda, e que quando ele anda por esse caminho, a realidade das trevas e da morte causam medo. E nós queremos então falar sobre isso hoje. Andando pelo vale, eu tenho medo da morte. As notícias que agora se tornaram constantes, que são atualizadas diariamente, que nós vamos pesquisar para ver na nossa cidade quantos morreram hoje aqui, quantos faleceram. Vai se tornando comum, vai se tornando habitual a notícia, mas é real que a notícia nos faz de novo reviver, sentir e ter a presença do assunto morte como um assunto diário, como um assunto que todos os dias faz parte do nosso vocabulário, mas nem por isso anula que nós temos medo da morte. Temos medo de morrer, temos medo da morte das pessoas que nós amamos, e muitas vezes, quem sabe, a gente percebe que não foi preparado, que não faz parte da nossa vida falar desse assunto, que não faz parte da nossa vida pensar sobre a morte. E é muito interessante quando nós olhamos para isso, uma escritora chamada Lúcia Helena Mussi, quando ela escreveu o seu livro com o título O Envelhecer Diante da Ameaça de Morte e do Desejo de Vida, ela presenteou um dos seus conhecidos com esse livro. E quando ele recebeu o livro, ele pegou o livro nas mãos e disse: nossa, morte! Ai, que medo! E muitas vezes essa é a nossa reação. Muitas vezes as pessoas dizem: nem fala de morte perto de mim, eu nem quero falar nesse assunto. Como se fosse possível a gente, na nossa vida, a gente não pensar na morte. E de fato nós vivemos uma era, nós vivemos uma geração que a gente não enxerga muito o assunto da morte. Quando nós olhamos para a sociedade moderna, a gente vai perceber que nós temos medidas, que nós temos anúncios, que nós temos propagandas que sempre falam de cada vez durar mais a nossa juventude, a nossa jovialidade. Hoje em dia, normalmente, as pessoas que morrem, as pessoas, quando chegam a uma certa idade, elas não estão diante dos nossos olhos. Os idosos, muitas vezes, em muitos lugares, e muitos deles morrem em asilos, por exemplo. Morrem em hospitais. O que era uma cultura antiga, há séculos atrás, de morrer em casa. Há tempos atrás, de que falecia em casa. Que o último adeus era ao redor da família. E talvez alguns tiveram essa experiência com a sua avó, com o seu avô. Quem sabe ainda, de que o parente, o ente querido falecia em casa. E a morte estava próxima. A despedida era nas casas. O velório acontecia nas casas, a morte era muito próxima, e hoje ela acontece no hospital, e do hospital vai direto para o cemitério. E com todos esses impulsos, a gente percebe que o assunto da morte ele vai ficando ausente da nossa visão, ausente da nossa experiência. Inclusive as mortes, elas são tratadas, e quando se fala em morte, cada vez é mais rápido. Eu lembro uma experiência no meu período prático, quando eu fui fazer um sepultamento. Era um lugar muito bonito, um jardim que tem em Florianópolis. Mas eu lembro que quando eu cheguei, a pessoa falou assim para mim: o filho da senhora que estava ali sendo sepultada, ele disse: pastor, se der para fazer rapidinho aí, que esse negócio não é bom a gente demorar muito, né?
Se der para fazer um negócio rapidinho, só para a gente já fazer a despedida e poder ir embora, eu agradeço. Essa urgência, esse senso de que a gente, com a morte, a gente tem que ter pouco contato. Pensar sobre a morte deve ser um tempo curto na nossa vida. O luto deve ser vivenciado e muitas vezes as pessoas no luto, já aconselhei pessoas que diziam, pastor, eu perdi alguém muito querido, já estou há uma semana sofrendo, será que eu estou com depressão? Eu ouvi essa frase de uma pessoa muito sincera no seu sentimento de dizer, é possível que eu estou sofrendo há uma semana com a morte? E veja bem, a pessoa não falou isso sendo uma pessoa ruim. Ela falou com uma certa preocupação de não entender como uma semana um assunto ainda deixava ela tão triste, será que tinha algum problema com ela? Porque de fato eu e você, que rolamos pelo Facebook, que ligamos a nossa televisão, que olhamos para a sociedade, nós temos uma sociedade esportiva, uma sociedade feliz, uma sociedade com muitos memes, com muita risada, com muita piada, com muito vídeo, com muita notícia de vida. E a gente tenta fingir que não existe o assunto da morte. A vida está sempre ao nosso redor, como se a morte não fosse uma realidade. Um filósofo servo chamado Roman Krishnarik, ele escreveu um texto chamado Por que temos medo da morte? Para a revista Vida Simples. E nesse texto ele faz uma reflexão de como nós chegamos a essa construção que no dia de hoje o tema da morte virou um tabu. Ele vai dizer que em culturas medievais, na Renascença, inclusive as paredes de igrejas eram cobertas com afrescos de esqueletos, pessoas deixavam crânios humanos em cima da mesa, e aqueles elementos esses crânios, eles eram chamados com um termo latim, memento mori, que significa, lembre-se que você deve morrer. Ou seja, era um aviso, era um lembrete de dizer, a sua vida é curta. Lembre-se que na vida a morte faz parte. E ele vai falar mais, ele vai dizer nesses tempos, eram tempos de pragas terríveis, de mortalidade infantil em taxas altíssimas e gigantescas, de tremenda violência, uma sociedade de tremenda violência. E ele dizia que é um período que, com tanta dificuldade, com tanta adversidade, se descobriu que as pessoas, quando viviam, elas faziam da sua vida uma jornada intensa e apaixonante. Ao ponto do historiador francês Philippe Arias, que fez um estudo muito conhecido sobre a morte, nesse campo de estudar a morte, ele no seu estudo sobre como a humanidade historicamente lidou com a morte, ele diz, a verdade é que nenhum homem amou tanto a vida quanto aquele que viveu na Idade Média. Ele disse, as pessoas que tinham a morte mais próxima, as pessoas que tinham a maior consciência da morte, as pessoas que tinham uma noção exata da sua finitude, eram as pessoas que mais amaram viver. Eram as pessoas que melhor souberam lidar, aliás, com a realidade da morte. Com a realidade da morte fazendo com que a sua vida fosse melhor de entender. A vida é preciosa demais. Eu sou um ser finito. Eu sou um ser mortal. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho muito a agradecer, eu tenho muito a viver. Eu quero viver intensamente essa experiência chamada vida. O quanto que na nossa sociedade moderna, pelo assunto da morte ser um tabu, pelo assunto da morte ser um fantasma, por tratarmos a morte como assunto que a gente não quer nem ouvir falar, quem sabe muitas vezes a gente esquece de quanto a vida é preciosa, ou quanto ao viver a gente vai morrer, vai acabar, e por isso a gente tem que viver da melhor maneira possível. Aí entra essa reflexão que nos provoca, e é muito interessante o que diz o filósofo Irving Yalom. Ele diz assim, o terror da morte é onipresente e de tal magnitude que uma parte considerável de sua energia de vida é consumida na negação da morte. Ele diz, você tem evidências que a morte, o terror da morte, o medo da morte é tão presente na nossa sociedade que um grande esforço da vida é fingindo que a morte não existe. Que um grande esforço da vida é não querendo tocar no assunto, que você gasta um grande esforço da vida fazendo com que a morte é um assunto intocável. Muito interessante o que diz o cineasta norte-americano conhecido, Woody Allen.
ele faz uma brincadeira com essa questão do medo da morte. Ele diz assim: eu não tenho medo da morte. Eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Ele vai dizer: eu não tenho medo da morte, que isso, eu com medo da morte? Só não quero estar presente quando chegar, ou seja, não tenho medo, mas nunca quero que chegue. Então, nós precisamos lidar com essa realidade. Nós, como seres naturais, nós somos seres que temos essa certeza, nós vamos morrer. Nós precisamos ter essa certeza que todo ser humano, todo ser vivo, como um ciclo natural da vida, um dia vai morrer. Por que nós não começamos então a enxergar esse medo da morte, a partir também do cuidado de Deus pelas nossas vidas, a partir de como também a vida é um grande presente que a gente aprende a viver melhor, aonde a gente de fato lida melhor com esse tema. Tem um brasileiro, Tom Almeida é o nome dele, que ele criou um projeto chamado In minúsculo finito, dizendo para dentro do finito, é a ideia da mensagem dele. E ele criou esse movimento, é um movimento de diálogo sobre a morte, para refletir exatamente isso, porque ele disse que ele percebeu que ele tinha um verdadeiro pavor sobre o assunto da morte. Ele disse: eu tinha um medo imaturo sobre a morte, que imaginava que se eu não falasse, que se eu fizesse de conta que não existisse, ela não ia acontecer. E ele conta que a experiência de perder a sua mãe foi uma experiência dolorosa e traumática, porque ele não aceitava que a morte é uma realidade. Ele nunca quis pensar na morte da sua mãe. Ele nunca quis aceitar que a sua mãe poderia morrer. Quem sabe até nas suas orações, a sua oração era sempre só dizendo: Deus me dá vida. E se alguém morresse, ele dizia: por que isso aconteceu? Questiona a Deus por que alguém morre. Ora, pessoal, faz parte das nossas dores. Mas eu e você conhecemos pessoas, ou nós mesmos já nos frustramos, quando quem sabe oramos para que a morte não chegue. E uma pessoa morre. Você percebe que quando nós olhamos para aquele texto maravilhoso de Jesus ressuscitando Lázaro, Lázaro apenas reviveu para depois morrer em um outro dia da sua vida? Essa é a realidade da nossa vida. Essa é a realidade do nosso ser. Então Almeida fala que ele lidava de uma maneira imatura com essa realidade, percebendo que desde que a gente nasce, a gente já está destinado a morrer. E isso não é uma palavra cruel, não é uma palavra deprimida, isso é uma palavra real, para melhorar a nossa vida. Ele conta que ao perceber isso, ele soube lidar melhor na morte do seu pai, por exemplo. Celebrando a vida, agradecendo a vida e sabendo que uma hora ia chegar a hora dele. Então uma coisa que é real é que quando nós encaramos a existência da morte e a certeza de que nós somos seres mortais, finitos aqui na terra, nesse corpo, nessa realidade, nós vivemos melhor os nossos dias, nós valorizamos mais essa experiência da vida, sabendo que o tempo é precioso, que a vida é preciosa, que essa vida que nós temos um dia vai acabar. E é óbvio que esse tema nos provoca esse sentimento, ele nos causa medo. É óbvio. Não é errado você ter medo da morte. A palavra de hoje não nos diz: bom, a morte é algo que eu tenho que estar muito feliz que ela vai chegar, muito consciente dessa realidade. É um tema que nos causa medo. É a grande dor da humanidade. É uma herança do ser humano ter pecado no Jardim do Éden, que é a maior marca de sofrimento na vida de um ser humano. É a herança do Jardim do Éden, de quando o ser humano pecou, que trouxe esse grande sofrimento que nós sofremos ao pensar na nossa morte, que nós temos medo de encarar a nossa morte, mas nós também temos medo de pensar nas pessoas que nós amamos como seres finitos, que vão morrer. Quem sabe muitos que estão me ouvindo estão chorando a morte de pessoas queridas. A morte de pessoas que a notícia chegou há pouco tempo. A notícia da morte de quem você ama. Quem sabe você ainda chora com saudade, com luto de ter perdido alguém amado, e você sabe o quanto a morte é cruel.
E é por isso que nessa manhã nós queremos olhar para esse Deus, para esse pastor, que quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, e nós como humanidade estamos vivendo um tempo em que sentimos que estamos atravessando esse vale, mas eu tenho certeza que essa palavra, ela é para nos trazer para a realidade da vida, ela é para nos amadurecer, ela é para fazer a nossa experiência de vida ser melhor do que já é. Quando nós sabemos dessa realidade, isso não piora a nossa vida, isso faz com que a gente viva melhor. E a gente ainda vive melhor porque a gente sabe o que Jesus fez. Eu quero convidar você, se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, mas eu quero convidar você a olhar alguns textos que nos mostram essa realidade. O primeiro lá no Salmo 56, quando Davi está dizendo de todas as adversidades que ele enfrentava. O mesmo Davi que escreveu o Salmo 23 e fala de andar no vale da sombra da morte. No Salmo 56, tem uma hora que diante de toda angústia, diante de todo pavor, diante de todo medo, ele diz: eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Essa é a oração dele para Deus. E para você que me escuta, para você que recebe a mensagem, diante desse medo da morte que invade teu coração, confie em Deus. E como essa confiança em Deus se torna gigantesca a partir da pessoa, da vida e da obra de Jesus. Nós olhamos que os discípulos viviam a mesma angústia. No texto que fala sobre Jesus acalmar a tempestade, que inclusive hoje veio lembrete aí no Facebook, que faz um ano que nós tratamos essa mensagem no culto, foi um culto online ainda que nós fizemos. Mas há um ano atrás nós falávamos desse texto, mas esse texto de Mateus 8, 25 e 26, vai dizer que os discípulos, vendo a tempestade, assustados e com medo, foram acordar Jesus e o clamor deles era: salva-nos, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Eles estavam angustiados com a ideia da morte. Eles estavam com medo de morrer. O próprio Jesus, quando foi passar pela experiência do jardim do Getsêmani, sabendo que estava chegando a sua hora, que ele ia morrer, ele se ajoelhou. E ajoelhado ele falava desse medo da morte, dizendo: eu não quero passar por isso, Senhor, mas faça a tua vontade. Então nós olhamos que a realidade da morte, inclusive na humanidade de Jesus, de ter medo da morte, de ter que vivenciar o momento da morte, era difícil, porque nós somos seres que não fomos feitos para morrer. A realidade da morte, no texto que Jesus fala que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele diz que Ele é a esperança, vai nos dizer que minutos depois, provavelmente, quando ele viu que Lázaro estava morto e viu Marta e Maria chorando diante da realidade da morte, Jesus chora. Quantas vezes nós choramos a morte? Quantas vezes as notícias nos abalam? Quantas vezes o medo da morte nos invade, nos rouba as forças e nos abala? Mas, meus queridos, eu quero dizer para você, ainda hoje de manhã eu falava isso na live, eu quero dizer para você que a Páscoa deveria ser a data mais comemorada de todas. Mais comemorada que a sua formatura, mais comemorada que seu aniversário, mais comemorada que Natal, mais comemorada que casamento, mais comemorada que nascimento de filho. A Páscoa deveria ser a data mais comemorada de todas. Porque a realidade mudou a partir da Páscoa. E eu quero olhar com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 54 em diante. Quando o apóstolo Paulo está falando do que se tornou essa realidade da morte, a partir da morte de Jesus na cruz e da ressurreição de Jesus. E ele diz assim na segunda parte do 54, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, o nosso maior inimigo, o inimigo mais poderoso, aquele que parece que tem todo o poder de nos derrotar, foi derrotado. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a tua força? Onde está o teu poder? Graças a Deus que Jesus, por meio da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, nos dá uma nova esperança, nos dá um novo olhar, nos dá uma nova perspectiva diante da morte, de dizer,
agora eu tenho uma vitória sobre a morte. Eu não preciso temer a morte porque eu posso confiar no que Jesus fez. Eu posso olhar para a promessa de Jesus, eu posso, na minha vida, viver essa promessa de Jesus. E eu quero que você pense um pouco sobre isso e o efeito que essa palavra causou na vida dos discípulos e que deveria causar na minha e na tua vida, que apesar de que nós vamos chorar com a morte, que nós vamos ter os nossos medos diante da morte, que nós vamos ter as nossas lutas para pensar na morte e no morrer, a gente tem uma esperança que é maior que ela. Olha o efeito que essa palavra, Jesus venceu a morte, causou na vida dos discípulos. Os discípulos com medo de morrer. Agora chegam a palavras como essa do apóstolo Paulo, que fez quase um diário, quase um desabafo, conversando com a igreja de Filipos, com os filipenses. Ele diz assim, Filipenses 1, 21, 23 e 24. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Mas eu já não sei o que escolher. Eu estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Olha o que ele diz. Ele diz, eu descobri que viver é Cristo. É viver a vida de Cristo para a minha vida. É entender o propósito de Deus na minha vida. É melhorar o jeito que eu vivo, o jeito que eu acordo, o jeito que eu faço essa experiência da vida finita, da vida mortal, como uma vida incrível, sabendo que em Cristo eu encontro as respostas, em Cristo eu vivo melhor, fazendo o que Cristo me ensina, minha vida melhora, fazendo o que Cristo me ensina de fato, eu vivo. Porque o grande medo que nós deveríamos ter não era pensar que nós vamos morrer, mas é pensar que nós não vivemos. Quem sabe o grande desespero de alguns e o grande medo da morte de alguns é porque percebe que está morrendo sem nunca ter vivido, ou tendo vivido pouco, ou tendo fugido da realidade de que a sua vida, diferente de pessoas que viviam com essa consciência, que a morte estava próxima e por isso viviam da melhor maneira possível, quem sabe às vezes é a consciência, ou é a reflexão de dizer, não, eu tenho tempo na minha vida, depois eu resolvo, depois eu conserto, depois eu arrumo, depois eu experimento, depois eu vivo. A grande realidade que o apóstolo Paulo nos traz é que ele diz, eu descobri que o que eu vivia, é óbvio que me daria medo da morte, porque eu não vivia. Mas quando eu descobri que viver é Cristo, e o que o Cristo pode fazer na minha vida, agora eu entendi que Ele é o viver. Agora eu entendi que quando eu estou fazendo o que Cristo quer que eu faça, o que Cristo me ensina, o que a palavra me faz viver, aí eu estou vivendo. E ele diz mais, e sabe o que é o morrer? O morrer é lucro. O morrer não é desespero. O morrer não é derrota. O morrer por causa da vitória de Jesus na cruz se tornou vitória na minha vida. O morrer por causa da vitória de Jesus na cruz agora é a minha esperança. É o melhor lugar porque Jesus preparou isso para mim. Inclusive ele vai dizer, eu estou louco para estar lá. Mas por causa de vocês, para que mais gente chegue lá também, eu preciso estar aqui. Então olha como é transformada essa visão do medo, do desespero, da desesperança. A ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, se torna a alegria, se torna a recompensa, se torna o desejo, se torna a vida, se torna a grande esperança. Tem um texto que eu achei muito bonito como ele nos apresenta essa realidade. É um texto que eu nunca tinha falado muito diretamente sobre ele, mas é um texto muito bonito, que é o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, que vai falar assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Esse texto vai nos dizer assim, olhando para a nossa realidade, que nós somos de carne e de sangue, olhando para a nossa condição humana, que nós vamos morrer, Jesus se tornou de carne e sangue. E Jesus também morreu. Jesus participou dessa nossa condição humana,
para que com a sua morte ele derrotasse o poder da morte, ele derrotasse o diabo, e ele nos libertasse, e libertasse todos aqueles que estiveram escravizados pelo medo da morte. Essa palavra está dizendo para mim e para você que nós podemos agora olhar para a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos: eu vou morrer. A minha condição humana é que o nascer, o viver e o morrer é o ciclo natural. E é assim com todo mundo. As pessoas que eu amo vão morrer. É o ciclo natural da vida, nascer, viver e morrer. Mas porque Jesus nasceu, porque Jesus viveu, e porque Jesus morreu, eu posso dizer: eu vou morrer, mas eu vou estar vivo eternamente ao lado de Deus. Eu vou morrer, mas a minha esperança agora é o céu. Eu vou morrer, mas por causa da morte de Jesus, eu sei que a morte não é o ponto final. Ela é só a vírgula para os capítulos mais bonitos que me esperam na eternidade ao longo dele. Essa semana foi uma semana de muitas notícias difíceis. Foi uma semana onde, de fato, assim, o tema da morte quase nos paralisou. O medo da morte nos afligiu. Notícias de pessoas que a gente gosta. Temos um grupo de oração agora da comunidade. Pessoas faleceram durante essa semana. Temos pessoas da comunidade enlutadas. Tem pessoas lutando com doenças. Tem pessoas sofrendo. Ontem recebi notícia de pessoas que faleceram. Esse tema todo poderia ser um tema de total desespero para a humanidade. O vírus que ainda não tem cura, tantas outras doenças que matam que não tem cura, poderíamos estar em total desespero. Mas eu quero voltar para as mesmas palavras de Davi no Salmo 56. Quando eu estiver com medo, Senhor, eu confiarei em Ti. Eu confio em Ti. E é por isso que eu sei que, a partir da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, agora quando eu olho para esse tema, eu olho com esperança. Agora quando eu olho para esse tema, eu quero pedir para o Senhor: Senhor, mesmo com a dureza da morte, com a tristeza da morte, com as lágrimas da morte, me faz olhar para a vida eterna. Me faz ter essa visão daqueles que entenderam que eu acho a resposta para a minha vida quando eu entendo que o viver é Cristo. E que eu elimino o medo da minha morte, ou que eu não sou vencido pelo medo da minha morte quando eu sei: Jesus me libertou. Eu não sou mais escravo do medo da morte, porque a resposta de Jesus me deu um novo endereço. A resposta de Jesus escreveu uma nova história. A resposta de Jesus me deu a vida. Estamos entrando nessa semana aonde vamos lembrar da vida, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. E eu quero te desafiar a fazer dessa Páscoa a Páscoa mais incrível da tua vida, a data mais comemorada na tua casa, a grande alegria da tua casa, de saber aqui, o que eu lembro nesse domingo, é que a morte não vence mais. A vida, e a vida que Jesus me dá, é a verdadeira vitória. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia, que diante de tantas notícias de morte, celebremos a vida, e mais ainda, celebremos a vida eterna. Amém.